que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Amém. Nossa, é só para a gente fazer uma introdução dessa aula de hoje, né? Se nós olharmos o capítulo 1 aí de Gálatas, no verso 15 e o começo do verso 16, o apóstolo Paulo ele vai falar do momento da sua conversão, né? Ele diz assim no capítulo 1, verso 15: Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, então Paulo aqui fala da sua predestinação, né? Da predestinação da sua salvação, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Então, Paulo aqui, ele descreve no versículos 15 e 16 do capítulo 1 a sua conversão. Se nós olharmos o versículo 18, que foi tema aí da aula da Débora, o apóstolo Paulo diz assim, ó, decorridos 3 anos a partir de quando? 3 anos a partir da sua conversão. Então, decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, ou seja, com Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Então, Paulo, depois que ele se converteu lá em Damasco, né, no caminho de Damasco, ele ficou 3 anos lá pregando entre os gentios, lá na Arábia. Só depois de 3 anos é que ele volta para Jerusalém. E ele fica 15 dias. 15 dias ali ele tem um encontro com Pedro e encontra aqui com Tiago, o irmão do Senhor. Agora, olha o capítulo 2, o verso 1. 14 anos depois, ou seja, então já vamos para 17 anos da sua conversão, 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, e com Barnabé, levando também a Tito. Esse aqui foi o tema da aula do Eli, da semana retrasada. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego. No verso 5, verso 4, no verso 5, Paulo diz assim, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Então, 17 anos depois da sua conversão, Paulo vai a Jerusalém, né? E lá o que eles vão tratar? Eles vão tratar da verdade do evangelho. E aí houve aquela discussão a respeito da circuncisão e da incircuncisão. E no verso 9, Paulo diz assim, ó, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, ou seja, Pedro e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé, a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão. Então, Paulo aqui, ele relata um momento de concordância que houve entre ele e os outros apóstolos, né, Tiago, Pedro e João, lá em Jerusalém, 17 anos no encontro que ele teve após sua conversão. Como essa carta que ela foi escrita por volta do ano 49, ano 50 da nossa era, se você tirar 17 anos, né, vai se dar que a conversão de Paulo se deu logo após a ascensão de Jesus Cristo. Logo após que Jesus é assunto aos céus, ele tem esse encontro com Paulo no caminho de Damasco. Então, Paulo conta aqui dois retornos que ele teve em Jerusalém, 3 anos depois da sua conversão e 17 anos depois de sua conversão. E nesse segundo encontro aqui, 17 anos depois de sua conversão, estava tudo bem entre ele e Pedro. Mas eis que acontece agora um outro encontro entre Pedro e Paulo. Pedro agora, ele vai para Antioquia, é o que diz o verso 11, né? Quando, porém, Cefas, ou seja, Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Então, Paulo havia tido um encontro lá com Cefas em Jerusalém, onde tudo foi bem, onde eles concordaram, né, na questão do evangelho aos gentios, e agora eis que, de repente, Pedro vai para Antioquia, e ali há um momento, então, em que ele é repreendido. Bom, então esse vai ser o tema hoje da nossa aula, esse encontro de Pedro, né, e Paulo lá em Antioquia. Bom, primeiramente, um assunto que nós vamos tratar aqui, que vai ser um tema-chave dessa nossa aula de hoje, mas que a gente vai só aprofundar na aula da semana que vem, é a questão da justificação pela fé, tá?
Os irmãos aguardem, a gente vai aprofundar na aula de domingo que vem. Mas esse é um tema central dessa conversa aqui de Paulo com Pedro, que nós somos justificados pela fé somente. Então, Paulo aqui, ele começa nessa conversa aqui, nessa repreensão que ele vai dar a Pedro, né? Esse encontro, ele ocorre por causa de Pedro estar tendo uma recaída aos costumes antigos. A gente vai ver aqui que é por questões de costumes de comida, né? A lei cerimonial que havia entre os judeus. Era normal, irmãos, para um cristão do primeiro século, um cristão judeu, né? Era normal, aliás, não era normal para ele ver um judeu, por exemplo, comer com um gentio, tá? Porque a gente vai ver algum dos motivos aí, mas principalmente nessas questões alimentares, esses costumes, né, da lei cerimonial dada por Moisés lá em Levítico. Então, se era estranho um judeu cristão sentar com um gentio, agora o que acontece? Pedro está deixando de sentar com os gentios, está deixando de comer com os gentios. Então, aqui, se a gente voltássemos lá, depois os irmãos podem até ler isso daí, lá em Levítico no capítulo 11, né, Moisés, ele dá lá uma série de recomendações e orientações sobre o que o povo deveria comer, o que o povo não deveria comer. Então, só relembrando, tratando-se dos quadrúpedes terrestres, né, Moisés diz lá que se o animal rumina e tem o casco fendido, dividido em dois, pode comer. Então, por exemplo, o boi e a vaca, pode comer. Ele rumina e tem o casco dividido em dois. O porco não rumina, embora ele tenha casco dividido, então não come. E assim Moisés foi dando uma série de orientações quanto ao que o judeu deveria comer, quanto ao que ele não deveria comer. Assim Moisés fala das aves, Moisés fala dos peixes, fala dos insetos, né? Tudo que o judeu podia comer e o que o judeu não podia comer. Mas quando a gente estuda o Velho Testamento, principalmente o livro de Levíticos, irmãos, e o verso-chave do livro de Levíticos é o versículo 2 do capítulo 19, onde resume todo o livro de Levítico, né? O livro de Levítico é um ensino didático que Deus estava dando para aquele povo que ele chamara, povo judeu, onde Moisés diz assim, ó, sede santos porque eu sou santo. Essa é a mensagem de Levítico, que Deus estava ensinando o povo. Deus queria que aquele povo se tornasse santo, porque Deus é santo. Simplesmente nós resumiríamos todo o livro de Levítico nesse versículo 2 do capítulo 19. Sede santo porque eu sou santo. Bom, mas o fato é que foi dado por Moisés todo esse cerimonial. E aí o povo judeu, aprendendo desde criança esse cerimonial, acontece agora, esse episódio agora com Pedro, que a gente vai ver, um episódio desagradável, porque Paulo precisa repreender o seu irmão, o apóstolo Pedro, né? E nós vamos ver aqui, irmãos, que Pedro, ele estava esquecendo do que Deus o havia ensinado tempos atrás. Nós vamos ler um texto aqui, eu vou pedir para um irmão ler para nós, Marcos, no capítulo 7, do verso 14 até o verso 23. Marcos. Alguém leia para nós, o capítulo 7, do 14 ao 23. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes, ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai por lugar escuso? E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo,
a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Jesus Cristo aqui, ele está nos ensinando, irmãos, que com a sua chegada, com a sua vinda, com a sua primeira vinda a esse mundo, quando quando Deus se encarna, né, na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo, ele nos ensina aqui que essa lei cerimonial dada por Moisés, lá em Levíticos, capítulo 11, estava se encerrando agora em Cristo, tá? E Jesus Cristo, ele deixa muito claro aqui para nós que o que contamina o homem não é o que o homem come, mas sim o que está no coração do homem. O escritor aos Provérbios, né, Salomão, no capítulo 4, verso 4, 23, ele diz que cuida bem do teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Então, se eu não cuido bem do meu coração, é dele que procede as fontes da morte. Então, Jesus estava preocupado aqui com o que brotava, com o que nascia no coração do homem. Por isso é que ele vem e ensina, e dá esse ensino para a multidão, e depois ensina os seus apóstolos, seus discípulos, dizendo que o que contamina o homem não é o que ele come, mas sim o que está no seu coração. E aí Jesus dá uma lista aí de pecados, né, que brotam dentro do coração do homem. Esses irmãos observaram o finalzinho do verso 19 que o Marcos leu, está escrito assim, ó, e assim Jesus considerou puro todos os alimentos. Então, Jesus considerou puro todos os alimentos. Então, Jesus havia ensinado que nele havia se encerrado aquela lei cerimonial dada por Moisés lá. Mas aí, irmãos, o que acontece? Pedro, judeu que era, né, criado como fora, ele ainda tinha essas dúvidas. Poxa, posso me misturar com um gentio? Posso me misturar com um não-judeu? Então, se os irmãos abrirem a Bíblia aí em Atos, capítulo 10, eu pediria para outro irmão ler para nós, Atos, capítulo 10, ler dos versos 9 até o 16, tá? Então, o que vai acontecer aqui que o irmão vai ler? Deus aparece para Cornélio, ele era lá um militar, né? Ele era da corte italiana, e aparece para ele em visão e diz para ele, olha, manda lá em Jope, na cidade de Jope, vai lá, envia alguns mensageiros para trazer de lá Pedro. Pedro tem alguma coisa para falar com você, Cornélio. Bom, então Pedro estava na cidade de Jope. Eu estava estudando a lição, né? Até lembrando aqui, nós que, só fazendo um parênteses, né? Só para localizar que cidade é essa. Os irmãos se lembram quando Deus chamou o profeta Jonas para ir até a cidade de Nínive, ir lá evangelizar, ir lá pregar arrependimento de pecados, né? Para que aquela população se arrependesse de seus pecados. Os irmãos se lembram que Jonas, ele pegou o sentido contrário, né? É mais ou menos assim. Jonas estava ali na região perto de Jerusalém, e ele teria que ir para o atual Iraque hoje, ele teria que ir para a direita, Nínive, tá? Nínive. Mas ele ouve aquele mandado de Deus, o que ele faz? Ele desce para a esquerda, para a cidade portuária de Jope, lá ele embarca no navio rumo a Tarsis. Tarsis é o que é a Espanha para nós hoje, né? Ele vai em rumo totalmente oposto, fugindo daquele mandado de Deus. E a história conta, né, que ele acabou sendo jogado ao mar, engolido por um grande peixe, e aí os irmãos conhecem a história. Só para localizar essa cidade, Jope. Então, era onde Pedro estava. Pedro estava lá em Jope, tá? E Deus, então, pede para Cornélio, ó, vai lá, manda mensageiros para trazer Pedro de lá. E aí o irmão lê para nós, então, do verso 9 até o 16. 9 a 16? 9 a 16. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas quando lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda.
Segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. E sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Olha só, irmãos, Deus aparece num êxtase, numa visão para Pedro, e aqui vai dar um ensinamento para Pedro, né? Para Pedro esquecer essa história aí da questão desse cerimonial quanto ao que comer. E por 3 vezes é baixado esse lençol com aqueles animais que Pedro considerava imundo, e aí Deus diz, ao que o Senhor purificou, não o considere comum. Então Pedro teve esse ensinamento. E o que Deus estava ensinando para Pedro? Olha, irmãos, o versículo 28 aí desse mesmo capítulo 10 de Atos. Né? Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Ou seja, o judeu aprendia desde pequenininho que qualquer raça que não fosse judia é inferior. Por isso, Deus está tratando com Pedro, Deus está tratando com o coração de Pedro. Então, fica bem claro, Pedro dizendo, Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Olha o verso 34. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então, quer dizer, Pedro havia sido ensinado por Deus, né, para ele deixar esse costume, né, esse aprendizado desde berço que ele teve, enquanto judeu que ele era. Mas eis que, de repente, nesse encontro que ele tem com Paulo, indo para Antioquia, ele tem uma recaída. Aquilo que ele havia aprendido, agora ele havia esquecido, né? Ele havia deixado de lado. Porque Pedro, que antes passava a comer com os gentios, agora ele não come mais, ele não quer mais comer com os gentios. E nós vamos ver aqui, irmãos, que passa a ser por aqui por 2 motivos, tá? Pelo qual Pedro não estava comendo mais com os gentios. O primeiro a gente vê no verso 12, né? No finalzinho do verso 12. Estava vindo alguns da parte de Tiago, tá? E Pedro comia com os gentios. Quando, porém, chegaram esses que vieram da parte de Tiago, Pedro afastou-se de comer com os gentios. E, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui na repreensão que Paulo está por fazer com Pedro, ele deixou de comungar, de comer com os gentios, porque ele teve medo dos seus irmãos judeus da circuncisão. Esse foi o primeiro motivo. E o outro motivo que Pedro teve, né, foi essa questão do nacionalismo dele, achar que a raça de um gentio é inferior à raça de um judeu. Irmãos, quando eu estava estudando essa lição, eu lembro, quer dizer, o povo judeu com a Bíblia na mão, com a revelação na mão, né, muitas vezes eles esquecem. Eu queria que o irmão lesse para mim Isaías 64, verso 6, tá? Isaías 64, verso 6. Pode ler? Pode ler. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então, Isaías já ensinou lá no passado, quer dizer, 800 anos antes desse episódio aqui, né, que todos nós, independente de ser judeu ou se não é judeu, é imundo, nós somos todos pecadores. Todos pecadores. Então, não tem essa de que uma raça é melhor que a outra. Então, Pedro tinha esse conhecimento, mas aqui, Pedro, então, ele tem essa recaída, e ele se torna, então, motivo de repreensão por parte do apóstolo Paulo. Tá? Então, esse é o encontro que Paulo tem agora com Pedro, né? E agora, para uma repreensão, Pedro estava deixando de lado aquilo que ele aprendera, fazendo agora a acepção de pessoas, fazendo a acepção aqui dos gentios. Bom,
Paulo aqui ele vai tratar com Pedro de uma maneira muito exemplar para nós, né? Paulo aqui ele vai tratar sobre a verdade do Evangelho. Se nós observarmos o verso 14, diz assim, ó, Paulo dizendo, quando porém vi que esses judeus, mais Pedro e outro, até Barnabé que estava com Paulo, até Barnabé foi persuadido até a mesma atitude de Pedro. Então, no 14, diz lá, quando porém e Paulo viu que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Então, Paulo aqui ele vai tratar com Pedro nessa repreensão, falando da verdade do Evangelho. E aí, irmãos, a verdade do Evangelho, a primeira coisa que nós precisamos aqui estabelecer é que o Evangelho que nós cremos, né, ele não é um apanhado de pressupostos humanos, ele não é uma ideologia dada por homem. O Evangelho ele foi dado por Deus para nós, quando ele manda o seu Filho Jesus ao mundo para morrer em nosso lugar, e através do preço que ele pagou na cruz, dar a nós a salvação. Essa é a verdade do Evangelho que Paulo aqui vai tratar. O apóstolo João, quando ele escreve o seu Evangelho, capítulo 14, verso 6, Jesus Cristo diz para nós, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, essa é a verdade do Evangelho. Jesus Cristo é o único caminho que nos leva ao Pai, tanto para o judeu quanto para o não judeu. Somente a salvação através da graça. Nada mais deve ser acrescentado a isso. Então, Paulo vai tratar dessa verdade do Evangelho com Pedro. Também, irmãos, em segundo lugar, Paulo trata dessa verdade do Evangelho porque o Evangelho ele tem implicações para a nossa vida terrena, mas também tem implicações para a nossa vida eterna, a nossa vida futura, né? As implicações que o Evangelho traz para nós na nossa vida terrena é que nós devemos, uma vez que somos salvos por Cristo Jesus, nós devemos andar em conformidade com o Evangelho. E aqui, irmãos, eu lembro de um episódio, certa vez Jesus Cristo encontrou com um jovem rico, e esse jovem rico perguntou para Jesus, né, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus Cristo falou para ele, recitou praticamente para ele os 10 mandamentos. E o jovem falando, eu faço isso, faço aquilo. E no final Jesus falou para ele, só te falta uma coisa, né? Vende tudo que tens, doa aos pobres, né? E aí o texto bíblico conta que aquele jovem saiu de cabeça baixa, triste, né? E foi embora. O Jesus que conhecia o coração daquele jovem, acabou mostrando para aquele jovem que o primeiro mandamento, que é honrar, que não terás outros deuses diante de mim, né? Aquele jovem tinha o dinheiro como Deus dele. Então, era uma falácia de que aquele jovem estava cumprindo os 10 mandamentos. Ele não estava. Então, irmãos, quando nós falamos aqui andar em conformidade com o Evangelho, de Jesus Cristo, ele não aboliu, na sua vinda a este mundo, ele não aboliu os 10 mandamentos, não, irmãos. Os 10 mandamentos estão aí para ser cumpridos. O que nós precisamos entender é que nós não somos salvos por cumprir os 10 mandamentos, nós somos salvos para cumprir os 10 mandamentos. Uma coisa importante para nós na nossa vida prática, né, de cristãos, né? O mandamento diz lá, não adulterarás. Então, eu tenho para mim que é o seguinte, eu não vou adulterar, eu não adultero, é que por gratidão por aquilo que Cristo fez por mim na cruz. O mandamento diz, não furtarás. Eu não vou furtar em gratidão aquilo que Cristo fez por mim na cruz. Honra teu pai e a tua mãe. Eu vou honrar meu pai e a minha mãe por gratidão ao que Cristo fez por mim na cruz. Então, nós somos salvos por Cristo para as boas obras, para as obras, e por isso Paulo vai tratar dessa verdade do Evangelho, dois pontos. Primeiro, dizendo que o Evangelho é uma verdade, e dizendo para nós que nós precisamos andar em conformidade com o Evangelho. Outro irmão leia para mim, eu gostaria que um irmão lesse aí, João 3:36. João 3:36.
O irmão achou? João 3,36. Posso ler? Pode ler. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Mas esse texto ele vem falar para nós o oposto de quem não anda em conformidade com o Evangelho. Ou seja, aquele que não foi alcançado por Cristo, não foi salvo por Cristo, sobre ele permanece a ira de Deus. Sobre ele permanece a ira de Deus. E esta é a verdade do Evangelho que Paulo aqui está repreendendo, né? E dando tendo essa conversa com o apóstolo Pedro. Então, nós vemos aqui nesse texto o motivo, né, que Pedro deu para ser repreendido por Paulo, e Paulo vai repreendê-lo falando da verdade do Evangelho. Bom, qual foi o erro de Pedro aqui? Nós vimos bem claro aqui nesse texto, né, que o erro de Pedro, ele se apegou ao nacionalismo, né, naquele sentido de que a raça judia, né, era superior à raça do gentio, né. E o nacionalismo, irmãos, para nós, ele é nada mais é do que um legalismo, né? É mais ou menos dizer assim, quer dizer, eu sou salvo por Jesus e também porque sou judeu. É mais ou menos isso que Pedro está dizendo, eu sou salvo por Jesus e também porque sou judeu. Então, quando nós deixamos o nacionalismo aflorar, nada mais é do que um legalismo que aqui aparece, que é o caso que acontece com o Pedro aqui. Mas trazendo para os nossos dias hoje, irmão, será que o erro que Pedro cometeu, será que cometemos esse erro hoje, século XXI? Será? Existe aqui dois erros clássicos aqui que nós podemos dizer que são presentes na nossa atualidade, conforme esse erro que Pedro aqui comete. O primeiro deles, irmãos, é o sectarismo, né? Uma vez eu ouvi uma definição sobre o que é seita, né? O que é seita? Eu acho que essa definição é a melhor se enquadra. O que é uma seita? A seita é aquele grupo, né? Aquele grupo religioso que diz que a pessoa só está salva se pertencer àquele grupo. Esses irmãos conhecem? No mínimo 3 igrejas eu conheço hoje, que está no nosso meio, que diz e ensina que se eu não estiver lá dentro, eu não tenho a salvação. Tá? Então, esse é um tipo de pecado que se comete hoje, como Pedro cometeu lá atrás. Ó, você é salvo se você é salvo por Jesus Cristo, mas também se pertencer a esta nossa igreja. Você é salvo por Jesus, mas se também praticar tudo que a nossa igreja aqui ensina. Tá? Ou seja, está acrescentando coisas ao evangelho puro e simples de Jesus Cristo. Então, essa é uma maneira, esse é um pecado hoje que nós vemos hoje em dia em algumas igrejas que estão aqui presentes no século XXI. Tá? Os irmãos com certeza conhecem alguns exemplos desses. Um outro pecado que, a semelhança desse de Pedro, que Paulo está repreendendo, que é cometido hoje, é o pecado do classismo, né? Do classismo. O que quer dizer isso, irmão? Algumas igrejas, às vezes dentro de uma mesma igreja, né, há uma certa distinção entre um crente que tem posses de um crente que não tem posses. De um crente que tem pós-graduação, de um crente que só tem o 3º grau, a 3ª série primário. Então, surgem divisões dentro da igreja, classistas, né? E nada mais é do que esse erro, do que esse pecado que Pedro estava cometendo aqui. Ou seja, nada mais é do que fazer uma acepção de pessoas. Portanto, irmãos, uma lição que nós aprendemos aqui com Paulo, nessa repreensão a Pedro, é isso. Se eu tenho uma pós-graduação, eu não posso, de maneira nenhuma, discriminar um irmãozinho que só tem a 3ª série do primário. Não. Ele é tão salvo por Jesus quanto eu sou. Ele foi Cristo conquistou na cruz a salvação para ele, como conquistou para mim. E era isso que Pedro estava incorrendo, né? Achando que precisava de mais alguma coisa, né? Para aquelas pessoas dentro do seu nacionalismo. Um outro ponto que o autor coloca aqui, destacando nesse erro de Pedro, né, para ver se não é um erro que nós cometemos hoje, de hipocrisia, né,
Muitas vezes a gente pode até estar fazendo por educação, né? Não, olha, eu como com o irmãozinho ali da minha igreja, que talvez não tenha lá o mesmo conhecimento que eu tenho, não tenha a mesma educação que eu tenho, mas é por questão de educação, simplesmente por questão de educação. Não porque você quer comungar com ele, não porque você quer estar com ele. Então, também são pecados, são erros que nós podemos cometer, assim como esse que Pedro ali cometera. Romanos 3:23, Paulo afirma para nós, né, que todos nós somos pecadores, todos nós carecemos da glória de Deus, indistintamente se somos pobres, se somos ricos, se somos mais estudados ou menos estudados. No reino de Deus não pode haver acepção de pessoas. E, por fim, irmãos, o Timothy Keller ele até coloca aqui mais um exemplo de erros que podem estar sendo cometidos hoje, a semelhança desse que Pedro cometeu, né? Onde, por exemplo, ele liga aqui na questão cultural, né? Às vezes, muitas vezes, a gente está transformando questões culturais em questões morais. E aí ele até cita exemplos aqui de igrejas onde, por exemplo, a questão da música, né? Poxa, aquela igreja é muito fria, aquela igreja só tem cânticos antigos, a nossa igreja não, ela é fervorosa, ela só tem cânticos atuais. Então, são coisas que às vezes surgem no nosso meio cristão evangélico, né? Que nada mais é do que incorrer nesse erro de acepção de pessoas que Paulo aqui está tratando com Pedro. Então, irmãos, são frestas, são aberturas que a gente pode deixar na nossa fé cristã, né? Que podem nos levar a pecados como esse que Pedro aqui comete, um pecado de nacionalismo, um pecado aqui de racismo. Bom, e aí Paulo, ele vai tratar com Pedro, né? E ele vai dar aqui uma resposta para Pedro. E o interessante é que Paulo, ele não vai entrar no comportamento de Pedro. Paulo aqui, ele vai dar uma resposta, ele vai dar uma repreensão, uma resposta para Pedro, com base no princípio do evangelho. É muito importante que o Timothy Keller reforça para nós aqui, e são dois versos chaves aqui do livro de Gálatas, irmãos, essa resposta que Paulo dá, que são os versos 15 e 16 aqui do capítulo 2. Diz assim, ó, verso 15 e 16. Paulo dizendo para Pedro, nós, Pedro, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, ou seja, nós, judeus, aqui Paulo está dizendo, nós somos judeus, talvez não pecadores como os gentios, mas também somos pecadores. Então, nós, judeus, por natureza, não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim o homem é justificado mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então, Paulo aqui, ele vai dar uma resposta para Pedro, vai dar essa orientação, essa repreensão que ele faz para Pedro, ele vai no princípio do evangelho, relembrando Pedro, que Pedro foi justificado não por ele ser judeu, Pedro foi justificado não pelo que ele comia, Pedro foi justificado não porque ele pertencia a raça judia, não. Pedro foi justificado tão somente pela fé em Cristo Jesus. Então, Paulo está ensinando aqui que assim como Pedro foi justificado tão somente pela fé em Cristo Jesus, nós também, os gentios, também somos justificados pela fé em Jesus Cristo, e não por obras. Então, Paulo aqui, ele vai aqui no âmago do evangelho, ele vai aqui no ponto central, nefrálgico do evangelho, né? Dizer que a nossa justificação, ela se dá pela fé em Cristo Jesus. Aqui, irmãos, vale a pena até a gente fazer aqui já um briefing, né, da aula que a gente vai ver domingo que vem, sobre a justificação pela fé. Mas é importante a gente compreender esse ponto teológico central do evangelho. Deus, irmãos, ele não aceita pessoas impuras. Deus é santo e para ele só se apresenta diante dele pessoas que são santas. Ponto. É assim que Deus se coloca diante de nós.
Como nós somos pecadores, como nós somos, temos essa natureza carnal ainda enquanto presente nesse mundo, por mais que nós sejamos, por mais que nós busquemos a Deus, né, nós ainda somos pecadores. Jesus Cristo, lá em Mateus 5,47, Jesus Cristo diz assim para nós, ó, sede vós perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, Jesus Cristo, nesse texto, ele diz que nós temos que ser perfeitos. Temos que ser perfeitos. Mas nós sabemos, Jesus Cristo sabia disso, que nós somos pecadores. Por mais que queiramos buscar a perfeição, nós nunca vamos consegui-la. Mas, para se apresentar diante de Deus, é só se nós somos perfeitos. Como nós somos incapazes, Deus enviou o seu Filho ao mundo para que morresse em nosso lugar, e Jesus, como perfeito que ele é, Deus aceita a perfeição de seu Filho em nosso lugar. Então, irmãos, o que é a justificação? Nada mais é Jesus levar sobre si as nossas imperfeições, Jesus levar sobre si os nossos pecados, as nossas impurezas, e Jesus Cristo imputar em nós a sua justiça, de tal sorte que quando nós nos apresentamos diante de Deus, Deus não está vendo o Ivênio lá, Deus está vendo Cristo em mim. É o que Paulo vai dizer. Então, quando eu chego diante de Deus, Deus não está vendo o Ivênio, Deus está vendo Cristo em mim. É isso que ele aceita. Nós só somos salvos porque nós somos justificados através de Jesus Cristo. Então, é muito interessante nós compreendermos isso. Então, quando o Eli se apresenta diante de Deus, ele quer ver Cristo dentro do Eli. Quando a Débora se apresenta para Jesus Cristo, para Deus, ele quer ver Cristo dentro da Débora. Então, quando o Marcos se apresenta diante de Deus, ele quer ver Cristo no Marcos. Cristo dentro do seu patrocínio, Cristo dentro do Roberto, Cristo dentro do Aldo, do Edir. É isso que Deus quer ver em nós. E isso é a justificação. Então, se Deus vê Cristo em nós, nós estamos justificados diante dele. É assim essa é a teologia, né, nossa, a justificação pela fé. Nós vamos aprofundar no domingo que vem. E Paulo, então, tem que tratar com Pedro disso. Pedro, você não é justificado porque você é judeu, porque você é melhor que o gentio. Não, Pedro. Você é justificado pela fé em Cristo Jesus. Deus é que justifica você. Deus é que o justificou. Então, esse é o tratamento aqui, é o tratamento que Paulo está dando com Pedro. O autor coloca mais aqui também, irmãos, coisas que podem acontecer no nosso dia a dia de hoje, século XXI, questões raciais, né? Ele coloca aqui um ponto, né? Se nós pertencemos aqui a uma maioria racial, tá? Pode ser até que fica fácil da gente detectar que a raça nossa é superior a outras. Mas e para aqueles que pertencem a uma raça inferior, que pode se achar uma raça inferior, uma raça minoria? Essa pessoa pode achar, bom, por eu ser de uma raça em minoria, eu sou muito oprimido, eu sou muito sofrido, então por isso que eu acho que eu sou mais nobre do que vocês, ou seja, tanto um lado quanto o outro, se deixar se levar pela questão da raça, vai cair em pecado, assim como Pedro aqui estava acontecendo com Pedro. E um cuidado, irmãos, que nós temos que ter com essas questões, né? Por exemplo, essa questão de riqueza e pobreza. Chegou a tal ponto de, na América Latina, nós temos a teologia da libertação, quer dizer, é uma deturpação e caiu-se num erro desse que Pedro estava caindo. Bom, já que você é pobre, é oprimido, então o céu é para você, o céu não é para o rico, o céu é para o pobre. Então chega-se a essa aberração de produzir uma teologia, tá, que não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então são exemplos, né, de pecados que nós podemos incorrer à semelhança desse que Pedro aqui coloca. Então, o importante aqui, irmãos, que o autor ressalta, é que Paulo, ao tratar com Pedro, ele não foi dizer, ó, Pedro, você está tendo um mau comportamento porque você não está mais comendo com os gentios. Não. Paulo vai tratar com Pedro no princípio, no princípio do evangelho. Paulo vai dizer para Pedro isso, né? Pedro, você é justificado pela fé em Jesus Cristo, tanto quanto o gentio. E assim, irmãos, nós vemos aqui essa conversa aí de Paulo e Pedro, né? E o bonito, quando termina esse texto, né, irmãos, aqui no finalzinho do capítulo 2, né? Pedro vai dizer aqui no verso 19, porque eu
mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo Jesus. Irmãos, aqui é importante nós entendermos isso, a gente vai aprofundar no domingo que vem, né? Nós, quando somos salvos por Jesus, nós morremos para a lei, nós somos crucificados com Cristo para a lei. O que basta aqui para nós é a salvação que Cristo nos dá nele. Paulo diz aqui, ó, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E aí Paulo faz aqui uma última consideração, quando ele diz assim, ó, não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, Pedro, se você continua achando que para ser salvo precisa ter Cristo como Salvador e circuncidar, ou para ser salvo tem que ter Cristo como Salvador e comer só os alimentos que o judeu, por exemplo, come, Cristo morreu em vão. Cristo morreu em vão. É isso que Paulo aqui está ensinando, né? E Paulo aqui está ensinando aos Gálatas e está aqui tratando com Pedro. Então, irmãos, essa é a lição nossa de hoje, onde nós vemos aqui o pecado que Pedro estava incorrendo, né? Pedro acho que não tinha motivos para incorrer nesse pecado, mas acabou tendo essa recaída. E Paulo, firme ali na verdade do Evangelho, vai e trata com Pedro. E vem essa aplicação para nós hoje, né? Século XXI, né? Será que nós não estamos incorrendo mesmo pecado de Pedro? E se encontramos um irmãozinho que está incorrendo no mesmo pecado de Pedro, como que nós tratamos esse pecado? É simplesmente acusando o irmão do seu comportamento ou tentando lidar com ele através da verdade do Evangelho? Agora eu queria abrir para os irmãos, né? Os irmãos fazerem suas contribuição, alguma reflexão, né, sobre esses versículos que nós estudamos aqui, de 11 ao 21. Irmãos, fiquem à vontade as contribuições. Temos aqui em Gálatas 3, 28, justamente o que o irmão falou. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Resume tudo, né? Sim. Paulo vai falar aí, bem resumidamente, que em Deus não há acepção de pessoas. Não há judeu, não há gentio, não há homem, não há mulher, não há pobre, não há rico. Todos são tratados aí, todos os salvos por Deus são tratados sem essa acepção de pessoas. Que era o erro, né? Que a gente está estudando esse livro de Gálatas, é o erro que os crentes de Gálatas estavam incorrendo, né? Estavam incorrendo, querer crescer mais alguma coisa ao evangelho genuíno e puro, né, de Jesus Cristo. Irmãos, tem mais alguma contribuição, irmãos? Alguma fala aí sobre isso? Ô Ivênio, eu queria fazer uma observação aqui, que assim, como foi importante a clareza de raciocínio de Paulo e a percepção do quão era importante deixar os fundamentos muito bem claros, né? E Paulo foi assim lá quando houve o Concílio de Jerusalém, né? E agora, mais tarde, já confrontando Pedro diante dessa atitude. Porque às vezes a gente não percebe, né, lendo a Bíblia, se a gente não parar para refletir um pouco mais sobre o que está acontecendo, estudar com mais profundidade, dá a impressão que esse assunto era algo que, de repente, alguém dava uma caída, né? Mas o que fez Pedro ter essa recaída? Né? Veja, o que fez Pedro ter essa recaída foi a pressão que ele sofria. Porque, vamos ver, lá no versículo 12, com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios, quer dizer, enquanto ele não tinha pressão dos judeus, ele estava beleza, tranquilo, né? Porém, versículo 14, quando, porém,
E também que deixava de comer, poderiam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse às servas na presença de todos. Tendo judeus, não, desculpe, né? Versículo 12 também, como dizendo, quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo-os da circuncisão. Quer dizer, veja, Pedro, então, temendo aqueles que poderiam estar julgando, ele pegou e falou assim, opa, peraí, né, vou dar uma afastada aqui, porque depois eu posso ser pressionado. Apesar de estar claro lá no Concílio de Jerusalém, né, que não precisava haver a circuncisão, que era somente a fé em Cristo, somente a crer em Cristo e mais nada, a pressão permanecia. Ela insistia. E permanecia a tal ponto que fez com que Pedro tivesse essa recaída e agisse dessa forma. Então, isso eu acho interessante a gente observar que não fosse Paulo persistente, com a clareza e trazendo de novo a Pedro a verdade do Evangelho, poderia haver de novo mais, né, esse sectarismo dentro da igreja, né? Então foi muito, muito importante a persistência de Paulo, a sua clareza e o fato dele não confrontar a atitude de Pedro, dele confrontar a verdade do evangelho. Paulo foi no cerne da questão, ele não ficou na periferia, né? Ele foi exatamente aonde ele tinha que atuar. Sim. É interessante, né, Eli, nessa sua fala, né, eu até abri aqui em Atos capítulo 15, no verso 6 ao 11, né, que fala desse primeiro concílio da igreja, né? Uhum. Quer dizer, Pedro participou, Pedro estava ali, Pedro concordou com tudo que foi decidido no concílio, né, dessa questão da circuncisão, da incircuncisão, e de repente, nesse encontro, ele tem essa recaída. E aí, irmãos, o que é muito, que esse texto mostra-nos muito bem é isso, igual você falou, ele essa inteligência de Paulo, né, de tratar o tema ali com Pedro, e foi publicamente, vocês viram aqui no texto, né, quando Paulo fala aqui no verso 14, ó, quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos. Então, quer dizer, Paulo trata na presença de todos essa recaída aí do apóstolo Pedro, né? Então, ela foi muito sábia, né? Muita sabedoria de Paulo, e como ele trata esse assunto, né? E sem rodeios no comportamento dele, ele vai no âmago do Evangelho, ele vai na verdade do Evangelho para tratar com Pedro. E eu acho que a gente pode tirar uma lição também do comportamento de Pedro, porque às vezes isso acontece com a gente, né? Quantas vezes, por uma pressão social, né, por uma questão ali que você está sozinho num ambiente e acontece algo que você que você não concorda, que é contra o seu evangelho, mas por uma questão social, pela pressão dos outros, pelo grupo, né, você vai lá e acaba agindo de uma forma inadequada, né, que não é de acordo com a nossa fé. E às vezes, quer dizer, assim como Pedro, nós também às vezes agimos dessa forma, né? Então temos que ser como Paulo, firmes no evangelho, firmes nos nossos propósitos, para que a gente não faça como Pedro fez, né? Que através de uma pressão, que ali foi uma pressão social, né? Foi essa a pressão que aconteceu em cima dele, e ele foi lá e falou assim, bom, aqui eu vou fazer de conta que não, né? E vou abrir mão aqui, acho que ninguém vai perceber. Oi, Gênio. Vamos lá, Débora. Eu acho que também é interessante a gente ressaltar que não deve ter sido fácil para Pedro receber uma advertência de Paulo, sendo que ele era um apóstolo primário, que a gente chama, um seguidor direto de Cristo, e Paulo, um apóstolo que foi agregado, né? Um apóstolo que a gente sabe que houve toda a experiência que ele teve, sim. Mas esse tipo de humildade, esse tipo de aceitar a reprimenda, também faz parte da nossa integridade, porque entre os apóstolos, eles deveriam saber, olha, eu estava perto de Jesus, eu acompanhei os passos, e você veio depois e querendo me dar um pitaco, ou querendo me orientar depois. Então, assim, a gente não sabe
não está afirmado aqui qual foi a resposta que Pedro deu, mas eu imagino que ele deve ter aceitado e aceitado que no contexto ali, que dentro daquele ambiente era necessário essa contextualização, né? Porque hoje a gente vê entre os líderes nossos, não é fácil um líder aceitar uma orientação de outro ou uma sugestão, né? O ego das pessoas tem que ser cuidado nessa hora. Às vezes a gente tem que se preservar e aceitar, submeter ao conselho dos outros que estão enxergando a situação melhor, né? Sim. Eu estava te ouvindo aí, Débora, tentando achar um texto aqui, mas acabei não achando. Mas Pedro, lá, numa de suas cartas, né, ele vai fazer menção de Paulo, das cartas que Paulo escrevia às igrejas, em concordância com essas cartas, né? Então, através dessa atitude, ele mostra que ele entendeu, que ele compreendeu. Então, depois ainda acha esse texto aí. 2 Pedro 3,15. Vamos lá, lê para nós, Marcos. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Tá aí, Pedro reconhecendo a sabedoria que Deus deu a Paulo, né? Aí, essa humildade de compreender, né? Que Paulo estava ali orientando, dando essa orientação para ele, mas ele compreendeu, viu, Débora? Lá no final ele mostra que ele entendeu. E aí, irmãos, uma coisa que o Eli falou aí, a respeito dessa pressão, né? E a nós mesmos tomarmos os cuidados, né? Porque as ideologias, os pressupostos desse mundo, muitas vezes nos induz aí a pressão, e às vezes a gente leva até a querer concordar com coisas que não condiz com o evangelho, né? É o tal do politicamente correto, né? E interessante que a igreja como um todo, se ela não toma cuidado, a igreja inteira vai, tá? Então, por exemplo, nós vemos aí, nós temos denominações hoje, e por ceder essa pressão do mundo, né, do politicamente correto, nós podemos afirmar que essas igrejas já apostataram da fé, né? Já abandonaram a fé, tá? Por abraçar esses pressupostos do mundo, né? Então, queira Deus que nós estejamos firmes mesmo na verdade pura do Evangelho. Irmãos, mais alguma contribuição? Uma pergunta? Senão, vou deixar deixa para os irmãos aqui algumas perguntas que eu coloco para a nossa reflexão, né? As perguntas interessantes. Ele pergunta aqui, ó, em que área você tem andado cada vez mais em conformidade com o Evangelho no último ano? Em que área você está mais conforme ao Evangelho? Tá? Outra pergunta que ele coloca aqui para nós refletirmos, né? Tem pessoas em sua igreja com as quais você não tem comido, ou seja, não tem estado em comunhão, porque elas não são iguais a você? Que mentiras moralistas estão por trás dessa atitude? Então, é algo para nós refletirmos, né? Será que tem irmãos na igreja em que eu não consigo ter comunhão com esse irmãozinho? Outra pergunta que ele coloca, né? Como você poderia usar menos a culpa, quer dizer, e mais o evangelho para motivar a si mesmo e os outros cristãos? Quer dizer, isso aqui com base no que Paulo fez com Pedro, né? Em vez de Paulo simplesmente culpar a Pedro, dizer na cara dele, ó, Pedro, você está cometendo um pecado de racismo? Não. Você está cometendo... Não, Paulo vai e trata com ele com a verdade do evangelho, dizendo, ó, Cristo morreu por você, assim como morreu pelo gentio. E aí ele faz essa pergunta, como nós temos tratado com as pessoas que pecam, né? Simplesmente lançando na cara dela a culpa ou tentando mostrar para ela enxergar, né, o pecado que ela está incorrendo através da verdade do Evangelho? Uma pergunta para nós aí, para nossa reflexão. Oi, Vênio, depois você me dá uns minutinhos no final aí para fazer algumas informações. Você pode passar. Deixa eu só falar uma coisinha. Quando você falou em comer junto, deu uma saudade dos almoços de domingo. Posso comer com todos vocês. Assim, pela porteira, a gente almoça junto, porque... Ai, que saudade daqueles almoços, hein, Marcão? Aquela panelada de feijoada. Não, nem vamos lembrar disso agora. Espera o vírus passar que a gente volta. Espera o vírus passar que a gente volta. Eu quero comer com todos vocês. Bem, pode falar, viu, Eli? Tá bom, gente, apenas algumas informações, né?
Então, este domingo, por enquanto, né, este domingo e o próximo domingo, né, em função, cumprindo as determinações aí dos governos do estado e municipal, então a igreja vai estar fechada, né, não temos nenhuma programação presencial, e a transmissão dos cultos, então, né, somente pelo YouTube e pelo Facebook. Tá? Lembrando que agora é o mesmo culto que de manhã é transmitido à noite. Tá bom? Mas permanecemos aí com a escola dominical. E eu peço também para que vocês ainda mantenham em oração o nosso processo de eleitoral, né? Temos aí 6 presbíteros e 6 diáconos, né, para eleger. Essa eleição agora foi adiada, né? A eleição foi lá para o dia 18 de abril, né? Então, 18 de abril. tem quase um mês aí até lá, 18 de abril. Tá? Esperamos que até lá a gente já tenha uma flexibilização das medidas, e com isso a gente consiga ter o quórum. Nós precisamos de aproximadamente 150 pessoas, né, votando. Um pouco menos que isso, mas né, não, desculpa, acho que é um pouco mais do que isso. Tá? 161 pessoas, se eu não me engano. Tá? Então é muito importante que todos aí possam se planejar. Entendo a questão mais aberta, a gente deve planejar um drive-thru durante a tarde de domingo, para que alguém possa ir lá passar e votar, né, caso não esteja liberado para ir ou não queira ficar no culto presencial. Fala, Roberto. Não podemos esquecer que as contas da igreja, elas não ficam na pandemia assim como as nossas. Então, às vezes, por termos um contato virtual, a gente termina esquecendo disso, de dar as nossas ofertas, as nossas contribuições. Então, não vamos esquecer disso, que é muito importante. Bem lembrado, Roberto, porque como nós estudamos na aula de domingo passado, né, uma das principais preocupações é cuidado com os pobres. Né, Isso. E como tem gente passando necessidade, né, nesses dias aí. A gente tem visto muita gente, né, tendo necessidade. Teve uma campanha sensacional da Mocidade na semana passada, né, eles arrecadaram 1 tonelada de alimentos. Mais de 1 tonelada de alimentos na gincana que eles fizeram na semana passada. Mas tem muita gente ainda precisando. Então é bom... E se fizéssemos a mesma coisa dos jovens, nós não tão jovens fizéssemos algo parecido? Tá aí uma ideia para a gente passar lá para a escola dominical. Muito boa, Roberto, é isso mesmo. Concordo. Os não tão jovens, vamos fazer isso. Já pensou se conseguirmos, e poderíamos estabelecer um alvo, vamos arrecadar mais do que os jovens. Exato. E eu acho que poderia, ao invés de ser gincana, poderia ser uma convocação para a gente passar pela quadra, deixa o produto lá, e algumas pessoas ficam encarregadas de orientar. E sabe por quê? Porque, bom, gincana já passou um pouco da nossa idade, mas da minha, pelo menos. E a gente pode dar um tempo de um sábado à tarde todo, até o dia todo, num sábado, fica lá alguns diáconos que vão fazer o controle das coisas, e também depois como vai ser a distribuição, porque nós temos muito o que oferecer, porque nós recebemos muito. Então, nós temos o que dar. A nossa igreja é privilegiada e nós podemos fazer isso com muito mais força do que nós temos feito. Vamos mobilizar, vamos divulgar, vamos marcar a data. É claro que tem que partir do pastor, né, do conselho da igreja. E vamos fazer isso. A gente tem um exemplo aqui. Aquele dia a Débora participou, mas nós não participamos. Mas nós estávamos com as coisas aqui reservadas para participar e não tivemos o privilégio de entregar. A gente está aqui com um monte de pacote de arroz que podia ter sido
levado para lá. Obrigado. Amém. É. Viu, Eli? O Edir, o Marcos, vamos puxar isso aí? Ô, Marcão, a gente podia fazer outro drive-thru, Marcão. O que você acha? Vamos sim. Podemos fazer no formato que nós fizemos os anteriores, né? Agora restrito somente à entrega de alimento, né? Roupa, sei lá, também junto aí. Podemos fazer, posso ajudar, sim. Agita aí. Amém. Vamos lá, vamos sim. Uma sugestão como o patrocínio falou que não conseguiu levar, de repente da gente se dispor a ir buscar para os que não têm possibilidade de levar. Muito bom, muito bom. Ô, Marcão, tá chegando friozinho aí, a gente podia fazer um drive-thru de feijoada de novo. Isso aí, com certeza. Faria o drive-thru com as pessoas para levantar, para falar que, olha, e arrecadação de alimentos. Mas também tem que planejar. Feijoada. Tem que planejar o destino. Eu acho mais fácil receber do que oferecer lá, porque tem que fazer uma logística para ver como é que isso vai chegar rápido na mão dos necessitados, porque a gente não tem ainda essa tradição de falar assim, olha, o portão vai ficar aberto, quem tiver necessidade vai lá e faz uma triagem. O Eduardo disse que lá na igreja dele nos Estados Unidos, toda quarta-feira à tarde, eles convocam alguns voluntários da igreja e arrecadam e, ao mesmo tempo, passa os carros das pessoas necessitadas. Veja, as pessoas lá vão pegar arroz e feijão, etc., de carro. Eles vão passeando lá pela igreja e eles dão uma lista do produto que tem. O cara fala assim, olha, eu quero arroz, banana, chocolate. E aí o cara vai lá, pega e leva para a pessoa. É claro que essa logística não dá certo aqui, porque se as pessoas estão necessitadas, elas não vão ter carro para pegar, a menos que eu esteja enganado. O patrocínio, com gasolina, nem nós com carro estamos indo. O preço da gasolina está muito alto. Tá caro. Mas, patrão, para ressaltar que acho que, não sei se todos sabem, mas os alimentos arrecadados, todos já foram doados. Que benção. Muito bom. E todos já foram doados, já foi encaminhado, tudo. Através das igrejas, que foram congregações, no caso, por exemplo, ontem de Matão, levei 16 cestas lá, tá? E tem outras igrejas de periferia que a gente pode estar fazendo esse trabalho, que são igrejas que dirigem para pessoas necessitadas realmente, né? Isso. Muito bem. Vamos encerrar. Eu pedi para o Marcos orar, Marcos, para a gente encerrar, e para Deus nos ajudar aí nessa intenção de arrecadação de alimentos, tá bom? Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos, Senhor, por mais esse dia, Deus. Agradecemos ao Pai pela manhã, pelo culto, a Deus, a tua mensagem anunciada ali. Nos ajude, ó Deus, cada dia a permanecermos firmes na tua palavra, com os nossos corações realmente inteiros entregues a ti, ó Deus. Não deixe que as circunstâncias desse mundo nós estamos vivendo, que são dias difíceis, ó Deus, mas que todos esses dias nós temos a certeza e a fé que o Senhor está conosco, ó Pai. Amém. Deus amado, também agradecendo pela aula no dia de hoje, Deus, que nós possamos ser realmente crentes fiéis a Ti, realmente crentes que entendam verdadeiramente a Tua palavra, que a justificação é somente a Ti, ó Deus, e que o Senhor nos dê força, Deus, para prosseguir na nossa caminhada cristã. Agora, em especial, Deus, acerca daquilo que foi feito já pelos jovens, ó Deus, brilhantemente, nós também queremos, ó Deus, fazer algo mais para poder alcançar aqueles necessitados, ó Deus. Nos instrui, nos mostra, ó Pai, e que a iniciativa realmente esteja em todos nós, de realmente buscar aqueles irmãos, socorrê-los, ó Deus, diante das suas necessidades físicas, ó Pai, e materiais. Oramos em nome de Jesus, e nos guarde e nos proteja durante essa semana. Amém. Amém. Um bom domingo para todos aí, irmãos. Bom domingo. Eu queria só justificar minha ausência do domingo que vem, tá? Que eu vou estar dando aula lá na classe de Salmos. Tá certo.
Então, domingo que vem, infelizmente, eu não estarei aqui com vocês. Boa aula. Gente, Marcão. Bom almoço a todos. Bom almoço. tchau, bom domingo. Marcão? Oi. Eu não vejo a hora de te encontrar, sabe por quê? Você é igual a cédula de R$200. Eu sei que existe, mas eu só vejo de longe. Tô por aqui, tô igual R$2, viu? Um abraço para vocês.